A paz do nosso Senhor Jesus, meus amores. Eu estava em espírito de oração, eu estava questionando ao Espírito Santo de Deus o que eu devo levar para o teu povo. Aleluia, glória a Deus nesse momento. Porque nós precisamos entender que nós que somos chamados pelo Senhor, nós temos que pregar aquilo que Deus coloca no nosso coração e não apenas aquilo que queremos falar. E aí o Espírito Santo de Deus foi ministrando ao meu coração as formas de um servo de Deus que está no processo de preparação para receber aquele algo da parte do Senhor. E aí eu vim lembrar dos períodos de sofrimento que Davi passou quando ele cuidava de ovelhas e não de pessoas. Você pode imaginar o processo que ele passou para vencer o urso e para vencer o leão. Aleluia, glória a Deus. Para que aquele urso e aquele leão não tragasse as ovelhas. Aleluia, que ele estava cuidando naquele momento. E por muitas vezes é assim que acontece na nossa vida. Deus quer nos poupar de urso, de leões. Aleluia, nos tragarem. Agora, trazendo para o lado espiritual, quem são os ursos e quem são os leões na nossa vida? Aleluia, glória ao nome do Senhor. São aquelas pessoas que ficam o tempo inteiro deixando ser levado, deixando ser usado pelo inimigo das nossas almas para colocar impedimentos e barreiras ao nosso crescimento como servos e servas do Senhor. Aleluia. Existem pessoas nos tempos de hoje com chamado abafado, que já foram muito usados e usadas pelo Senhor, mas por questões de perseguições, de calúnias, de defamações, dentro ou até mesmo fora da igreja, essas pessoas elas morreram espiritualmente falando. Elas não souberam vencer com os ursos e os leões que foram até ele, até elas, e a partir daí nós só chegaremos onde Deus quer que cada um de nós cheguemos quando nós conseguimos vencer a nós mesmos. Quando nós conseguimos vencer essas barreiras que surgem na nossa vida, Deus, ele nos considera pessoas preparadas para um algo maior. Aleluia! Não podemos queimar etapas na nossa vida. Davi, antes dele ser aquele guerreiro, aquele valente, aquele lutador, antes de Davi ser reconhecido como uma pessoa que venceu um gigante, primeiro ele foi treinado. Primeiro ele estava por detrás das malhadas. O que é estar detrás das malhadas? É estar vencendo dificuldades onde ninguém sabe. É estar passando por aquele momento de vale que as pessoas não conseguem decifrar a razão de nós conseguimos passar por determinadas situações e ainda estarmos vivos e ainda estarmos de pé. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E aí eu comecei a meditar naquela força que veio sobre Davi quando as pessoas disseram que tinha um gigante que precisava ser enfrentado. Aleluia, glória a Deus. Existem gigantes na nossa vida que na nossa força nós poderíamos usar as armas que for. Poderíamos ser pessoas preparadas de armas, de revólveres, de muitas coisas, mas nós não saberíamos lidar com aquela situação e com aquele gigante. Mas como Davi tinha uma confiança grandiosa no Deus que ele servia, ele começou a lembrar do urso e do leão que ele enfrentou, não com a força dele, mas com a força que veio de Deus sobre a vida dele. E quando nós lembramos, aleluia, de coisas passadas na nossa vida que enfrentamos, nós precisamos dizer, peraí, se Deus nos livrou daquela situação ou daquela outra situação, ele vai nos livrar dela.
E por muitas vezes a dúvida surge na nossa vida, que nós não venceremos, que nós não chegaremos onde deseja o nosso coração. Então eu venho convidar você neste momento a lembrar do teu passado. Não é que a gente tenha que ficar lamentando sofrimentos passados, lembrando de histórias que nos fizeram sofrer, mas por muitas vezes, meus irmãos, é necessário nós dar uma voltinha no nosso passado, lembrar quem éramos, lembrar de onde Deus nos tirou, porque quando nós fazemos isso, nós lembramos que o Deus que operou no passado na nossa vida, o Deus que nos deu livramento, o Deus que nos lapidou de dentro para fora, se nós refletirmos quem éramos nós no passado, antes de ter a presença do Senhor. Quando você chegar em situações que aparentemente são impossíveis de serem resolvidas, a sua fé, ela vai surgir de dentro de você. Você vai lembrar: eu sirvo a um Deus que me ajudou a vencer urso, me ajudou a vencer leão, me ajudou a vencer gigante, e Ele continuará me ajudando. Aleluia, porque precisamos saber quem somos em Deus, precisamos saber qual é a autoridade que o nosso Deus Ele nos deu. Quando Jesus foi na cruz do Calvário, Ele disse: está consumado, está consumado é estar feito, está consumado é estar resolvido, está consumado é eu e você. Somos pessoas livres do pecado quando nós voltamos a Deus e reconhecemos que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Então pare de pensar que você não irá vencer. Pare de colocar pensamentos que não são de Deus na sua vida, na sua mente. Repreenda esse mal, porque Deus, Ele quer abençoar você. Deus, Ele quer usar você, mas você precisa reconhecer a soberania de Deus. Você precisa reconhecer, porque quando as batalhas espirituais acontecerem contigo, porque as batalhas elas são na mente, se você não consegue lidar com seus pensamentos, com as ondas de pensamentos ruins que, aleluia, surgem na sua mente, você vai perder o controle da situação. Então eu venho dizer para você nesse momento: confia. Se você confia em Deus, confie mais. Se você orava ou ora, ore mais ainda, porque os dias eles não estão sendo fáceis. A Bíblia fala, Deus, Ele nunca falou que a nossa vida ela seria fácil, mas que vale a pena sabermos que haverá um dia, aleluia, que toda essa dificuldade ela vai passar. Desertos, assim como diz a música, eles não duram para sempre. E eu creio que esse deserto, esse vale que você está passando, chegará ao fim. Você se alegrará na presença do Senhor. E você vai dizer: eu venci o meu leão, eu venci o meu urso e eu venci os gigantes na minha vida, em nome do Senhor Jesus.